Boa noite, boa noite. Vamos iniciar mais um trabalho, conversar um pouquinho mais sobre doutrina espírita. Do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico. Psicografado por Chico. É de alma desperta. De alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Essa é uma frase, é uma ideia de dom, o significado de dom, que muitas vezes é entrecortado. As pessoas se definem dom como sendo algo, às vezes, que dificilmente você vai conseguir chegar até lá, né? Dificilmente você vai conseguir perceber isso, porque dom é tipo uma habilidade inata, ou seja, tu vai ser aquilo e pronto. Ou, de uma certa forma, essa é uma maneira equivocada, porque dom é algo intrínseco à alma, ou seja, no sentido figurado ou no sentido simbólico, você nasce com possibilidade de desenvolver aquela habilidade, aquele dom, mas não significa que você vai desenvolver isso, vai depender de comportamentos, vai depender de situações que você precisa se colocar à mercê. Quando você se coloca à mercê, você vê possibilidades imensas, ou seja, você sai para aprender. Se eu não saio para aprender, eu fico o quê? Estagnado, parado? Parado, não ajuda em nada, você não sai do lugar. O significado da palavra vontade é força interior que precisa ter objetivo. E se eu não tiver objetivo, como é que eu vou me colocar à prova? Como é que eu vou parar para aprender? Como é que eu vou ter vontade de aprender? De uma maneira geral, nossa mente hoje em dia, né, ou daquele que está aqui vivo, encarnado nesse contexto histórico, é um pouco preguiçosa, porque a ideia de gerar resistência para novos atributos, novas experiências é imensa. A ideia de dizer para si mesmo, enfatizar para o próximo, eu não consigo, criando desculpas e mais desculpas para não chegar até lá. Aí acaba não se colocando, dizendo por que veio. Nós temos um objetivo claro, temos na palma da nossa mão, temos na palma da nossa mão, na nossa consciência, os objetivos ou os deveres que devemos seguir. E o dever maior é fazer o bem. Se eu não me coloco à prova, eu não me coloco ao trabalho do bem, não me coloco ao trabalho de bem, o que eu estou fazendo da minha vida? Se não sobreviver. O ato de sobreviver é muito comum mesmo. Eu costumo conversar muito, eu adoro conversar, trocar ideias. Uma coisa que se percebe é o que é quando você fala em reflexão, mudança de comportamento. O que é isso? É o ato de agir, para mudar, reflexão, mudança de comportamento. Eu tenho que mudar, eu tenho que aceitar as mudanças, vivenciar de uma forma diferente, analisar as minhas dificuldades e melhorá-las cada vez mais, né? Ou seja, transmutá-las, mudar posição. Em vez de estar difícil, eu vou melhorar, vou agir de uma forma melhor. Mas daí o que eu escuto? Mas é difícil, a gente sabe que é bom, mas é difícil. Mas como é difícil? É difícil porque você tem que sair de uma zona que você acha que tem controle. Aí controle é uma ilusão, a ilusão de querer de estar de fato delineando ou nenhuma mudança na sua vida vai ocorrer se assim você não quiser. Não, você é sempre tentado, ou seja, sempre existem possibilidades de ocorrer mudança para buscar, para te mostrar que você precisa parar para pensar. Precisa parar para pensar. Um exemplo de uma conversa que eu tive hoje foi, eu falei a seguinte coisa, né? Temos duas figuras no nosso inconsciente. Nosso inconsciente, mas que aprendemos, outra é Deus e o diabo, né? A gente aprende isso na nossa educação. Que tem Deus, o Deus é a figura do quê? É o sentido de quê? Sentido do bem, de fazer o bem ao próximo. O antagonismo dele é aquilo que se chama de a figura mitológica chamada de diabo, o diabo, ou seja, para dizer que existe algo ruim no mundo, algo ruim no mundo. Aí eu perguntei para a pessoa qual que a gente se posiciona mais, né? Para onde é que a gente vai? A gente vai para Deus ou a antítese dele, ou o contrário dele? É assim, a gente vai sempre pelo contrário. Ou seja, vão na direção do diabo, ou seja, se dá mais poder para essa figura nas nossas vidas
na nossa vida do que o bem em si, o bem de Deus, Jesus, né? Se fala tanto, se diz que Sofia é Jesus, que Jesus é Salvador, mas o meu objetivo está mais em seguir o quê? Em seguir os preceitos daquele segmento. Aquele segmento que sempre enfatiza o medo, o ruim, daí por diante. Por que isso? Por causa de educação. Então, despertar o dom de Deus é despertar as possibilidades para o bem. Despertar as possibilidades para o bem que todos nós temos. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Então, eu preciso ter o quê? Vontade. Vontade de mudar. Mas vamos lá. Essa frase foi de Paulo de Tarso, um grande conhecedor, estudioso da época, cidadão romano, que saiu para divulgar o cristianismo, ou seja, trazendo a boa nova, o apostolado, o grande pastor, né, que trouxe uma nova informação para todos e divulgou em vários cantos do mundo. Vamos lá. Primeiro, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos na sombra. Eu preciso ter força de vontade para não me perder na sombra. Que sombra é essa? A sombra da inconsciência, a sombra da ignorância, a sombra da ilusão de dizer para si mesmo: tenho poder, meu poder é fenomenal, meu poder eu consigo controlar tudo. Aí quer controlar a vida da família, quer controlar a vida dos filhos, quer controlar a vida dos amigos, quer controlar. Sempre tem um ponto apontando, dizer a seguinte coisa: aquele está errado. Aquele está errado, mas espera aí, e como você está? Como você está? O que que você está fazendo para auxiliar? Eu sou professor, como várias vezes eu falei aqui, muitas vezes no trabalho do professor, você apontam, está errado, ele está equivocado, ele está isso e aquilo, ou a família está equivocada, a família está errada. Mas espera aí, o que que você está fazendo para melhorar? Enquanto profissional da área de educação. E quantos profissionais que nós temos, que conhecemos, que apontam o dedo, que o culpa é sempre do outro, mas ele não se posiciona de uma maneira de mudar esse contexto, de mudar essa percepção. Porque reclamar, falar que está errado, é possível, todo mundo pode fazer isso. Mas dar posicionamentos, exemplos que possam ser diferentes daquilo que é costume ver da maioria das pessoas, aí a coisa fica um pouco difícil, porque eu me posicionar diferente daquilo normal, entre aspas, eu sempre digo cuidado com a palavra normal, que nós normalizamos muita coisa, muitos comportamentos equivocados que estão na nossa sociedade, no nosso cotidiano. A gente eleva uma pessoa, te coloca ele em uma possibilidade de notoriedade, vamos dizer assim, e acaba esquecendo que aquela pessoa pode se equivocar, né? Mas posso se equivocar. Então, é necessário o quê? É necessário se posicionar de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. De uma maneira para quê? Uma maneira para o futuro, de melhora, de ser melhor, viver melhor. ah, Viver melhor para quê? Para que eu possa evoluir. Então, evolução significa o quê? Expandir conhecimento, expansão de conhecimento. Se eu me expando minha consciência, eu vou ver a vida melhor, eu vou ver as coisas melhor, eu vou ter mais atributos, mais possibilidades de poder fazer reflexões. Reflexões essas importantes para a minha saúde, para o meu desenvolvimento. Então, se eu tenho possibilidade de fazer reflexões, o que é que vai diminuindo em mim? Ignorância. Eu vou parar de querer ignorar certos conhecimentos que me fazem bem, parar de ignorar e vou começar a estudar. Aí, vamos dar um exemplo. Eu quero ser feliz. Tu quer ser feliz como? Você vai ser feliz como se você não trabalha. Trabalha para aquela direção. Se eu não trabalho para aquela direção da felicidade, tu vai chegar lá como? Vai ter milagre, vai chegar a trazer a felicidade para você. Quando você reza, você vai lá, faz uma oração e diz a seguinte coisa: Pai, eu quero ser feliz.
Você acha que Deus, Jesus, vai trazer um prato com felicidade para você? Não. Embora muitas pessoas achem que isso possa acontecer. Não vai trazer algo para ti, vai trazer experiências para que você possa entender o significado de quê? De felicidade. O significado de felicidade. Aí a gente pede, 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 e quando a experiência chega, para que a gente possa melhorar, se sentir melhor, ver a vida de uma forma diferente, o que é que a gente diz? Não tenho paciência, isso não é para mim, isso está exigindo demais para mim. Ou seja, você pede, quando vem você rechaça, você manda embora. Será se esse é um comportamento adequado? Será se esse é um comportamento que vai me trazer benefícios? Pare para pensar. Pare para pensar naquilo que você pede. Eu sempre digo a seguinte coisa: tome cuidado com aquilo que você pede, que pode se tornar-se realidade. Pode se tornar-se realidade. Realidade na sua vida. Que na maioria das vezes a gente pede muito. Pede muito. Né? Pedimos em cima de pedido, pedido e mais pedido, mas e aí? E aí? Aquele primeiro pedido, você já fez possível para mudar? Você já melhorou? Você já melhorou? Será se esse pedido, aquele pedido inicial, você já parou e já mudou sua perspectiva? Ou basicamente continua na mesma? Se eu não paro, se eu não paro e mudo a minha perspectiva, o que é que vai acontecer comigo? Vamos parar de esperar só milagre, né? Que vai acontecer uma atividade paranormal na sua vida que vai mudar tudo. Não. Mesmo que aconteça uma atividade paranormal, uma atividade fenomenal, se você não tiver consciência para poder entendê-la e aceitar na sua vida, não vai mudar nada. Nós temos fenômenos na nossa vida a todo momento, a todo dia. A gente acorda, temos a luz do sol, temos um dia para percorrer, para viver, para vivenciar o melhor possível. E a gente acha isso sendo muito pouco. O ato de acordar, de respirar, de o nosso corpo estar funcionando nessa perfeição tão grande, sabe? De você, a sua mente pensa, o seu corpo reage, ou seja, é muito legal, é, é muito lindo quando você para e analisa as pequenas coisas. Enquanto a mão de Deus, a mão divina está ali, ou seja, a natureza está ali, a perfeição da natureza. E a gente rechaça porque muitas vezes a gente rechaça porque a gente quer uma coisa que, mas, ó, que diga para mim. Isso, é para mim. Isso Deus mandou direto para mim ou algo parecido. Se eleva em uma posição que não é a nossa, que vai totalmente ao contrário do que? Da ideia de despertar a nossa alma para o bem, a nossa alma para Deus, nossa alma para Jesus. Que um dos princípios primordiais é o quê? A simplicidade, humildade, humildade. E essa humildade deve ser exercida todo dia, através da prática. Tá difícil. Treine, treine, treine. Eu quero ser uma pessoa melhor. Como é que eu faço isso? Se você questiona no seu comportamento, se você questiona a sua consciência, informações irão aparecer. Se você ora pedindo luz do conhecimento, luz para a sua vida, vivências irão acontecer. Então esteja atento aos detalhes da vida, que tua vida é extremamente pedagógica. Pedagógica, ela está sempre te ensinando alguma coisa. Basta você querer aprender. Por quê? Existe dificuldade? Existe, claro, porque somos acostumados a agir em desacordo com as leis divinas, leis naturais. Somos acostumados a agir em desacordo. Essa semana eu estava com o meu grupo lá, as crianças. Aí um dos meus alunos, de 5 anos, pega e diz: "Ô, professor, cuidado, tem uma formiga." Uma formiga. Aí eu peguei e disse assim: qual o problema? Deixa ela, porque eu não vou atacar ela não vai me atacar. Então ela está aqui procurando comida. Ou seja, eu dei todo um contexto, mostrei um contexto que eles não tinham parado para pensar, ou não conheciam, né? Porque uma formiga está ali procurando alguma coisa e ela faz parte da natureza. E a natureza deve ser respeitada em suas especificidades.
E peguei e comecei a falar com eles sobre isso. Eles pararam e esqueceram da formiga e ficaram me escutando, porque é uma informação nova. A criança sempre está disposta a aprender. Será que não está nos faltando isso? Disponibilidade de aprender, disponibilidade em vivenciar, vivenciar novas situações, muitas vezes que estariam em desacordo com as nossas normas do comportamento, ou as prisões, ou as algemas, as limitações que criamos para nós mesmos. Tá? Quando você para pensar que caminho seguir, esse caminho seguir, vai em direção do mais difícil. Porque o mais difícil vai exigir o quê? Foco, vai exigir renúncia, vai exigir reflexão. Porque quando você vai pelo caminho fácil, o que o caminho fácil vai te dizer? O que o caminho fácil vai te colocar? Facilidade. E facilidade vão te exigir reflexão, te exigir mudança. Pare para pensar. Eu sempre digo, pare para pensar, porque aqui eu não, ninguém é dono da verdade. Você só vai chegar a uma conclusão se parar para pensar e fazer uma reflexão comparando uma informação, um conhecimento com aquilo que você vive. Ensino intuitivo, preconizado por Kardec, né, por Hipólito Leon Denis Rivail. Ou seja, você só muda, você só aprende aquilo que você sente. Ou seja, te toca, que faz parte dos teus sentidos. Estude aquilo que te toca os sentidos. Livro dos Espíritos. Não devemos apagar a luz divina que existe em nós. Na nossa vida, nós temos várias escolhas, né? Como a gente disse. Temos muitas escolhas, mas será se você tem tantas escolhas assim mesmo? Você pode escolher, idealizar, eu tenho 1000 escolhas, mas só tem duas direções, vertical e horizontal. Vertical e horizontal, espiritual, ou seja, evolução da consciência, evolução de mim quanto ser humano, ou horizontal, que é o material, é o viver aqui e agora. Viver aqui e agora, ou seja, viver através dos prazeres momentâneos. Eu quero um carro. Comprei o carro. Agora não quero mais o carro, eu quero uma outra coisa. E daí vou estar querendo, e vivendo pelo desejo. O desejo de ter alguma coisa que eu não tenho. Olho para o outro, a vida do outro é sempre melhor do que a minha. Sempre melhor do que a minha. Então, será se eu não posso parar para agradecer aquilo que eu tenho? Será se tudo em mim, tudo que me está à minha volta é difícil? Será que não está havendo uma certa inconsistência, na minha vida, né? Eu não parar e saber o caminho que eu estou indo? Para onde vai me levar esse trajeto, essa busca, esse jeito de viver? Eu estou vivendo igual ao vento? Minhas escolhas estão, eu me lanço ao vento e pode me levar para qualquer lugar que eu vou estar contente. Vai ter um momento que a natureza vai bater a sua porta. O que fizeste com o tempo que te dei? A natureza vai nos colocar à prova. A vida é uma exímia cobradora. Exímia cobradora. Você tem muito, para que ele é dado, para que ele é pedido. Para que ele é pedido. Nada que apareça na sua vida não está em consonância com a sua possibilidade de resolvê-la. Nenhum problema chega até você se não for necessário para o seu desenvolvimento. Mas eu não pedi isso. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse que isso não é necessário? Porque você ainda não parou para pensar. Porque todo problema, toda dificuldade, toda experiência está te trazendo o quê? Conhecimento. Conhecimento. A vivência traz conhecimento, traz aprendizagem, traz despertar do cognitivo, despertar da mente, despertar da consciência. Então pare para pensar. Pense, no que quer, no que você quer. Somos tentados a seguir pelo caminho fácil, é prazeroso. É o que eu estava falando aqui ainda há pouco. Temos duas direções. A direção no vertical e no horizontal. Vertical e espiritual. É trabalhoso? É. Porque estamos muito tempo acostumados a viver no erro, a viver no equívoco. Ou seja, contrárias às leis da natureza. Que você está indo
está indo naquela direção, mas tem alguma coisa martelando na sua consciência. Não está legal essa minha vida. Não está, alguma coisa está sempre ali, né, tá te incomodando. Aí vem aí o sentimento, né? Às vezes traz frustrações, traz melancolia, traz situação de até muitas vezes de desespero. Eu estava falando há pouco tempo sobre ansiedade. Essa situação de você estar sempre buscando o caminho fácil e prazeroso vai te trazer ansiedade. A ansiedade, está sempre pensando no amanhã, no amanhã sem perspectiva nenhuma, tentando resolver uma coisa do amanhã que você não tem poder de controlá-la, mas tem o poder de entender. Entender o que está acontecendo, entender o caminho que você está levando. Pare para pensar. Tudo é possível mesmo. Não esqueça, somos aprendizes. Estamos aqui aprendendo, ninguém sabe tudo. Ninguém é o exemplo de perfeição. Ninguém é perfeição. Ninguém é perfeição. Nós estamos aqui aprendendo, somos aprendizes. Somos aprendizes, aprendendo a todo momento, mas desde que eu me coloque nessa direção. Desde que eu me coloque nessa direção. Eu tenho que me colocar num posicionamento que eu estou aprendendo. Não sou perfeito. Mas às vezes quando alguém diz assim para ti, para nós, né? Não, tudo é perfeito. Para um pouquinho para pensar, opa, a sinceridade parece às vezes que nos ofende. Ou às vezes a gente se sente muito ofendido. Porque nesse momento é muito fácil, mas parece que todo mundo, ou quase todo mundo, claro que sempre existem exceções, né? A gente se ofende muito fácil. Tudo o outro está me ofendendo, tudo o outro está. Temos que ter cuidado até falar sobre nós mesmos em público. Em público. Porque às vezes você está feliz, você está bem com você mesmo, é uma ofensa para o próximo. É uma ofensa. Mas vai fazer o quê? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque o outro está aprendendo, você está aprendendo. Então precisa se perceber no tempo e no espaço. Você ser sincero, sinceridade tem a ver com o quê? Primeiramente, eu ser sincero comigo mesmo, das dificuldades que eu tenho, das possibilidades que eu tenho. Então pense. Estamos em um mundo de provas e expiações. Estamos em um planeta de provas e expiações. O que significa? Estamos provando para o futuro e expiando o passado. Quando você vem para cá, o que está na pauta? Quando você encarna, quando você nasce nesse mundo, o que está na pauta? Você vai ter desafios, dificuldades. Claro que vai ter. Entendeu? Então, não há necessidade de se apavorar. Aqui é uma escola, a vida é uma escola, você está aprendendo a todo momento. Então, continue, supere as dificuldades. A palavra que eu sempre coloco para mim é o que é superar, porque não temos tempo para estar em lamentos, lamuriando, ruminando pensamentos equivocados. Não temos tempo para estar no pensamento circular. A pessoa fez alguma coisa para mim, a hora que eu chegar perto dela, eu vou olhar sério. Se ela me falar isso, eu vou falar aquilo, mas se ela falar aquilo outro, eu vou. Ou seja, a mente fica numa briga danada, desperdiçando energias psíquicas, energias importantíssimas para a nossa saúde. Não temos tempo para isso, para estar desperdiçando nossa vida, desperdiçando a nossa possibilidade de ser uma pessoa melhor. Então, está na hora do quê? Está difícil, tá? Mas a gente pode mudar? Não pode? Pode sim. Tudo vale a pena se eu tiver o objetivo, se eu quiser mudar e ter vontade de mudar. Paulo aconselha, é necessário acordar o dom de Deus no coração, como eu falei no início. Está difícil? Está difícil? Sim, pode estar difícil, porque eu não estou parando para pensar, eu não estou parando para refletir, eu não estou parando para ver as bases que fazem base da consciência, base de conhecimento, que me faz acordar todo dia. Eu não estou parando para pensar. Aí muitas vezes, existe aquela cisão do eu material com o eu consciente. Eu estou vivo, sim, mas a minha consciência fica do outro lado. Eu só chamo ela quando eu quero ou quando eu sou obrigado. Que na maioria das vezes a gente acaba vivendo o quê? De uma maneira intuitiva. Vivo só no aqui e agora. Não. Pense a longo prazo.
Desculpe. Pense a longo prazo. Faça uma coisa aqui e pense o que pode acontecer por diante. Não adianta eu querer agora, plantar agora e já querer que a flor cresça e já me dê frutos naquele momento. Ela vai precisar crescer, vai ter tempo, precisa de tempo para as coisas amadurecerem, precisa de tempo para desenvolver uma ideia. No teu inconsciente, no teu consciente, no teu consciente, inconsciente para o consciente, amadurecer uma ideia pode ser rápido, só depende de você. Mas quando vem para o lado externo da vida, você cria uma ideia, você vai debater sobre uma ideia que para melhorar, pensar diferente, saudável, e isso demanda tempo. Demanda tempo porque precisa de vivência, precisa de experiência, precisa de possibilidades cognitivas para poder entender que aquilo é bom ou ruim para ele. Pense na regra 80-20. 80-20. Busque ser 80% das vezes o melhor possível, mas sabendo que 20% você vai se equivocar. Estamos no planeta de provas e expiações. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Pense nisso. 80%, 80-20. Busque ser 80%, mas em 20% pode se equivocar. Ninguém vai estar 100% feliz, ninguém vai estar 100% bem o tempo inteiro, ninguém vai estar a 100%. Sempre vai ter alguma coisa que incomode. E isso é estar no planeta de provas e expiações. Porque temos a necessidade de desafios. Temos a necessidade de desafios para poder nos desenvolver. Evolução significa isso, ter desafios cotidianos. E agradeça. Tem desafio, pô, que bom. Eu estou sendo testado no meu conhecimento. Que bom que isso está acontecendo. Que favoreça a si mesmo. É. Agradeça as suas experiências, agradeça as dificuldades que você tem, que estão te motivando o quê? A desenvolver. Já pensou se não tivesse nada disso? Se a vida fosse tudo fácil. Tudo fácil. E aí? Seria legal? Seria bom? Seria motivador estar vivendo? Eu todo dia, no momento de trabalho, que era de segunda a sexta, eu vou trabalhar. Então, quando eu entro naquela sala, as crianças começam a chegar, eu me sinto motivado, por quê? Desafio, desafio. Eu acordo, estar vivo é um desafio. E esse desafio vai te trazer, me traz o que é conhecimento, me traz possibilidade de amadurecer cada vez mais e evoluir. Palavra, evolução. Então pense, vá para frente, não fique parada. Nascemos com possibilidade de errar, mas não significa que eu vou continuar. Eu posso errar, me equivocar, posso. Você pode fazer isso, mas vai continuar? A escolha é sua. Se eu entendi o meu equívoco, se eu entendi aquela experiência que me incomodou, o que gerou isso? Conhecimento, gerou aprendizagem, conhecimento. Eu vou continuar daquele jeito? Daquele jeito? Não, porque me gerou aprendizagem, conhecimento. Se eu entendi, eu tive vontade de aprender. E a vontade é uma força motriz muito grande. É uma força muito grande para a mudança, para o entendimento. Eu pego, olho, assim, entendo que aquilo é importante. Por isso é bom elencar prioridades. O que é importante na sua vida? Temos possibilidades de imensas, imensas de mudança. Mas para isso tem que querer. Queira, queira mudar, queira ser feliz. Desperte para as infinitas possibilidades, ferramentas, virtudes do ser. Todos nós temos ferramentas que nasceu conosco. Todos nós temos possibilidades imensas de mudança. Não adianta dizer para si mesmo que está difícil, que está impossível. Nada é impossível. Deixe amadurecer, deixe desenvolver. Porque tudo na vida, todo objetivo, todo caminho tem um processo. Não é que você vai dar 2 passos e já vai acontecer. A vida não é um salto com vara. Eu quero estar lá, já pego, saio na corrida, boto uma vara, pulo e já vou chegar lá. Não. Existe todo um processo. Porque se acontecesse de uma hora para outra, a gente não teria cognitivo suficiente para poder entender. Então precisa ter um processo de aprendizagem, processo de vivência. Desperte-se. Desperte para a possibilidade de ser feliz. Desperte para a possibilidade de estar melhor, de fazer o bem.
Porque felicidade, fazer o bem, é quando a pessoa coloca para fora, divide aquilo que tem de melhor. Divide aquilo que tem de melhor. Então pense. Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois deuses. Ele mesmo já sabia que das infinitas possibilidades que nós temos. Aí falamos que somos cristãos, aí seguimos o Cristo, mas quando chega nesse ponto da parte moral do Cristo, a gente diz a seguinte coisa, não é bem assim. A gente tem nossa educação nos leva a acreditar que possamos distorcer para nos favorecer. A moral, quando chega na moral do Cristo, o que é? Despertar conhecimento, mudança de comportamento, despertar do coração, despertar da alma, despertar da consciência. Vamos estar aqui. De alma desperta. Eu preciso despertar para isso. Despertar para a vida. Então viva. Viva. Busque ser feliz. Busque fazer o bem. Esteja consciente. Siga em paz. Fique com Deus. Uma boa noite a todos.